Vamos geografar mais uma vez e hoje nós vamos dar continuidade, é claro, sobre a formação da sociedade brasileira. Formação da sociedade brasileira, já falamos sobre alguns povos, principalmente alguns europeus, os que deram origem, né, a esse processo de colonização com os portugueses e espanhóis, né? E hoje vamos falar sobre eles, os africanos e outros povos europeus que habitaram o Brasil e alguns processos migratórios, tá? Geografando com vocês o professor Anderson Batalha. Gostar do vídeo, dá um like e aí se inscreve no nosso canal para ajudar, ok? Vamos lá, gente. Os africanos, eu adoro demais falar sobre esses povos. Eu me considero um africano, considero que venho dessa origem, dessa herança bonita, né? Mas para a gente entender um pouco, começa esse processo migratório a partir do século XV e XVI, principalmente a partir do século XVI. Por quê, gente? Porque há aí rolando no mundo o mercantilismo. Aí o que é mercantilismo? É o processo inicial do capitalismo. E aí, nesse processo de colonização, somente no pacto colonial, onde as colônias serviriam as potências europeias, chamadas de metrópoles naquela época, né, que também evidenciou no mercantilismo o mentalismo, questão dos metais preciosos, tivemos a mão de obra importantíssima dos africanos, vindo aí de grande parte do continente africano para o Brasil, para trabalhar nos processos de cana-de-açúcar. Claro e evidente que todo um processo histórico de que trabalho escravo, vivenciando aí coisas absurdas, né? O que os negros enfrentaram no Brasil foi realmente um inferno, né? E hoje, atualmente, né, a gente observa que ainda há esse preconceito, ainda há esse pensamento de marginalização do negro na sociedade brasileira, mas se esquecem do processo cultural, da riqueza cultural e diversificada que deixaram aqui, relacionado à culinária, à religião, ao próprio cultivo, às danças. Então, a importância enorme que os africanos tiveram no Brasil, principalmente nesse processo econômico. Mas, olhando para o lado negativo, o sofrimento da escravidão, né? Estimava-se que na época o negro não chegava nem a 30 anos, a perspectiva de vida pelo sofrimento, né, colocado aí nas senzalas. Isso é bem interessante a gente entender, pesquisar mais. Temos vários historiadores, geógrafos na Universidade Federal de Alagoas, aqui em Delmiro Gouveia, que buscam essa linha aí de pesquisa, e é interessante a gente também entender um pouco sobre isso, tá? Outra coisa interessante que atrelado a esse sofrimento, essa busca, né, pela liberdade, para lutar pelos seus direitos, surgiram muitos quilombos. Quilombos eram onde eles se sentiam livres, eles se refugiavam, né, correndo desse sofrimento aí causado pelos grandes senhores de terra, né, e nessa luta incessante. Apesar que em 1888 tivemos a libertação dos negros, né, a princesa Isabel, ela assina a Lei Áurea, mas antes disso, em 1850, o Brasil tem a Lei de Terras. E o que é que tem a ver, professor, a Lei de Terras com esse processo aqui? Lei de Terra em 1850, o que acontece? Antigamente as terras eram doadas, né? Um acordo da coroa portuguesa, ele doava a terra. Então, a partir de 1850, criou-se a Lei de Terra, o cercamento das propriedades. Então, anos depois, 38 anos depois, o negro é liberto. Naquela época já tinha o processo migratório dos italianos, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, no processo das cafeiculturas. Então, o negro falando assim, né, nesse contexto, ele passou a ser esquecido, passou a ser uma mercadoria caríssima, porque infelizmente eram chamados de mercadorias nesse processo. Então, uma mercadoria caríssima, e aí eles foram jogados de lado. Quando as portas das senzalas foram abertas, em 1888, os africanos não tinham para onde ir, iam trabalhar em que terras, já que a Lei de Terras tinha surgido 38 anos antes da sua libertação. Então, o que acontece? Eles voltaram novamente às senzalas, não as senzalas mais fechadas, mas voltaram para os senhores de terra, muitos foram para os quilombos e outros foram para as periferias das cidades, dos processos de urbanização, e onde foram aí esquecidos pelos processos políticos e econômicos da sociedade. Tá? Lembrando que os africanos do Brasil, pela sua importância, pela sua grandeza, pela sua riqueza econômica e social, principalmente cultural,
não esquecendo também, tivemos até hoje esse processo aqui de discriminação. Esquecem da cultura dos africanos, da religião, enfim, de todos esses aspectos que nós falamos e visam mesmo a questão do preconceito. E aí, esses aspectos que nós falamos aqui, esses tópicos que eu separei para vocês, é para que a gente possa entender, né, como foi formada uma sociedade brasileira. Ou falar em formação de sociedade brasileira, nós temos que principalmente frisar sobre a chegada dos africanos no Brasil e essa importância e essa mistura. Por isso que eu me considero um africano culturalmente. Região mais forte que se deu naquela época foi a região Nordeste, porque foi a chegada maior nesse processo da cana-de-açúcar no Brasil. Hoje, atualmente, existe em torno de 2.000 quilombos, né? O que são quilombos? São quilombos. São comunidades, principalmente camponeses, que aí cultivam não só a questão agrícola, mas cultivam, ainda mantêm a sua cultura. Muitos deles ainda brigam, e desses 2.000 comunidades, é cerca de 2% do território brasileiro, pouquíssimo. 2% do território brasileiro ocupado pelos quilombos. Apesar que há ainda uma grande luta, né, para ser conhecido na questão da Constituição, esses quilombos. Tá? Vocês terem uma ideia, eu friso sempre isso em sala de aula, o povo, porque as macumbas é uma coisa do mal. Não era. Não é, na realidade, é uma questão religiosa. Por quê? Porque a macumba, a comida, a cachaça que era deixada, as velas que eram deixadas, era para os negros ter um norte, ter uma bússola. A vela indicava os caminhos, a comida era para o africano se alimentar quando ele fugia das senzalas, e a cachaça era para ele passar em suas feridas. Corriam descalços, no meio da mata, apanhavam, enfim, diversos aspectos que eu não gosto nem de frisar porque é doloroso, tá bom? Outra questão importante é sobre os europeus que chegam também no Brasil no século XVI, mas tem sua forte influência a partir do século XIX. Tá? Por que no século XIX? Porque eu vou voltar ao assunto passado, que eu disse anteriormente. Os italianos vieram para o Brasil no intuito de ganhar terras, porque existia esse comentário, o Portugal, as terras que Portugal descobriu estão sendo doadas. Então, quando eles chegam no Brasil, já existia a lei de terras, quebraram a cara e foram servir também de mão de obra na produção e na colheita, é claro, do café na região sudeste do país. Tá? Outra coisa que é interessante dos europeus, nós já falamos anteriormente, mas na grande leva, principalmente aí japoneses que chegam mais à frente, a partir do século XX, até porque nós temos que lembrar que na Europa nós tivemos duas guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos também lá a questão da Guerra Fria, essa disputa ideológica, capitalismo, socialismo. Então muitos europeus vieram refugiados para o Brasil. Porém, essa leva de refugiados europeus vai ter uma influência muito maior na região sudeste, que foi uma região que se destacou economicamente pelo período do café e também pelo processo industrial a partir de 1930, 1940, 50, 70, tivemos um processo migratório muito grande. E na região sul, pela questão climática, pela questão do frio, eles tiveram uma adaptação maior, principalmente alemães, naquela região, tiveram ali uma familiarização do território brasileiro, da região sul do país, com esses aspectos. Tá? Então, no processo migratório, o que é um processo migratório, professor? Processo migratório ou migração é todo um processo de deslocamento. Migração é todo um processo, muita gente se confunde com isso, é todo um processo de deslocamento de uma sociedade, seja ela por diversos fatores. Né? Existe o processo migratório pelas questões econômicas, pelas questões climáticas, pelas questões físicas, pelas perseguições relacionadas às etnias, às religiões, em diversos aspectos. Está relacionado ao processo de migração. Migração nada mais é do que o deslocamento populacional. E aí nós temos esses dois termos que pegam muita gente. Imigração e emigração. Imigração é quando chega alguém no território. Vou dar um exemplo. Cheguei em Delmiro Gouveia. Sou pernambucano. Venho a Delmiro, sou imigrante. Ou então, moro nos Estados Unidos. Venho para o Brasil, sou um imigrante, através do processo de migração. Eu saí dos Estados Unidos, eu passo a ser um emigrante, é o processo de emigração. Então, a saída
do indivíduo ou de uma sociedade para outro local, nós chamamos de emigração. A chegada do indivíduo ou de uma sociedade, de um grupo de sociedade, nós chamamos de imigração. Mas esses dois termos estão ligados ao processo migratório ou migração. Outro termo também que leva a gente a se confundir, que esses processos migratórios em áreas mais desenvolvidas, e aí está sobre a formação da sociedade brasileira, porque nós temos em áreas, em algumas áreas, um contingente populacional muito maior do que outras. Simples. Entre elas, nós sabemos que a colonização se deu através de quê? Das grandes navegações. E as navegações chegavam onde? Nos litorais. E através dessas navegações chegando no litoral brasileiro, é que se deu também todo um processo de urbanização. Então, os maiores centros urbanos, né, que se tem pelo mundo, não é só na questão do Brasil, mas estamos falando do Brasil, é no seu litoral. Além de que o processo migratório, tá, os desenvolvimentos, os processos industriais, né, na região sudeste do país, atraiu bastante gente. Eu estou falando da época de 1970, da seca no Nordeste, atraiu os nordestinos. A mão de obra nordestina para a região Sudeste também foi interessante. Então, surge aí um inchaço urbano na região Sudeste. Né? Surge aí um inchaço urbano, como se até hoje muita gente ainda diz, eu vou tentar minha vida, sorte em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, enfim. Vão procurar melhorias de vidas em áreas que ofereçam emprego. Mas em área que ofereçam emprego, nós temos um contingente populacional enorme. A densidade demográfica é altíssima e pega muita gente nisso. Esses dois termos, país populoso ou um país povoado? Qual a diferença? País populoso é aquele país como a China, que tem em torno aí mais de 1 bilhão, quase 1,5 bilhão de pessoas aproximadamente. E um país povoado, vou dar um exemplo simples, Japão, que tem em torno de 110 pessoas por quilômetro quadrado. Então, um país populoso tem bastante gente espalhada. Um país, quando é povoado, é a sua densidade demográfica. Povoado, densidade demográfica. Um exemplo simples. Rússia é um país populoso, mas ele não é povoado, porque eu tenho quantitativo muito pequeno por quilômetro quadrado. No Brasil, por exemplo, a região norte, ela é populosa? Pode ser, mas é menos povoada, porque lá temos aí em torno de aproximadamente 5 pessoas por quilômetro quadrado. E esse processo migratório se deu a partir aí entre 1850 até os anos 2000, né? A região sudeste atraiu bastante gente. Dos anos 2000 para cá, aproximadamente uns 20 anos, isso dado do IBGE de 2010, nós tivemos o inverso, né? Hoje, a segunda maior região populosa do Brasil, ou seja, que tem bastante gente, atraindo gente, é o Nordeste. Existe agora o processo que é contrário. As pessoas, pelo inchaço das cidades do Sudeste, ou seja, o aumento da violência, o aumento da desigualdade social, o desemprego, as pessoas estão procurando o quê? O seu retorno, retornando para as suas regiões de origem. Então, esses são os aspectos sobre as sociedades ou a formação da sociedade brasileira. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida a gente vai tirando ao longo das aulas também no grupo de WhatsApp. Desde já agradeço a vocês pela aula. Termino minha aula com essa imagem lindíssima dos cânions do Rio de São Francisco, aqui em Delmiro Gouveia. Então, meus alunos, divulguem, mostrem a nossa cidade. Mostrem como Delmiro Gouveia, uma cidade importantíssima, com contexto histórico, econômico, cultural, geográfico, em diversos aspectos. Uma das cidades com maior extensão de cânions de São Francisco do Brasil. A cidade que teve a primeira hidrelétrica do Nordeste foi aqui em Delmiro Gouveia. E venha conhecer a nossa culinária, a nossa cultura, a nossa história. Desde já, forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula, gente. Fui!